Bom dia, estamos aqui mais uma vez com o nosso devocional de hoje. Uma mãe excelente produz bons frutos. Quando fiquei grávida pela primeira vez, devo confessar que foi algo que me surpreendeu, porém com alguns medos. Mas quando eu sentia o bebê mexer em minha barriga, podia sentir e perceber a grandeza de Deus por me proporcionar o privilégio de conceder e formar uma outra vida. Sempre lembrando que é uma grande responsabilidade. Sempre também me perguntando: como uma mãe, no tempo de hoje, cria um filho para Deus? Imediatamente vinha em minha mente: amar a Deus sobre todas as coisas. Essa é a resposta. Só assim conseguiria criar meus filhos nos dias de hoje. E o que me faz lembrar de uma mulher chamada Ana. Uma mulher que tinha que dividir seu marido com outra, uma mulher que não podia ter filhos, uma mulher que ainda tinha que ouvir e experimentar a crueldade de Penina, a outra esposa. Essa história está registrada em 1 Samuel, no capítulo 1, e o versículo 2 diz: tinha ele 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Versículo 6. A sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. Porém, em meio ao seu sofrimento, Ana tornou-se uma mulher de oração. O versículo 10 fala: levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Quando a situação se tornou insuportável, Ana voltou-se em oração para Deus. Ana orava por muitas coisas. Ela orava por tudo que lhe afligia. Primeiro, ela tinha um marido que amava com certeza, mas tinha que dividir com uma outra mulher. E essa outra mulher tinha filhos e ela já não tinha filhos. Então, Ana orava a Deus para que Deus a concedesse um filho. Muitas coisas nos afligem como mães. Nós devemos colocar os nossos conflitos no altar do Senhor. Nós precisamos colocar no altar de Deus cada um dos nossos filhos e descansar nele. Apesar da amargura de alma, em fervente oração, Ana concentrou-se na pessoa de Deus como Senhor dos exércitos do céu e da terra. Ana, como eu falei, estava clamando a Deus por um filho. E Deus a concedeu a tamanha bênção de ser mãe. Versículo 20 fala: ela concebeu e, passado o devido tempo, teve um filho, a que chamou Samuel, por dizia: do Senhor o pedi. Samuel nasceu. Ana foi uma mãe que produziu bons frutos na criação de seu filho. Ana dedicou-se ao Senhor, entregou Samuel ao Senhor. O versículo 11 nos fala de um voto que ela fez, que diz: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ana amava a Deus de todo o coração. Na época dela também não era fácil criar filhos, assim como hoje. Mas para educar um filho para o Senhor, você precisa amar a Deus em primeiro lugar. Como você quer que eles conheçam a Deus, vão para a igreja, se você mesma não o conhece e não anda na igreja?
nossos filhos imitam e seguem aquilo que fazemos. Precisamos também ensinar o caminho de Deus para os nossos filhos. Em Provérbios 22:6 diz: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Seja uma mãe que tenha paciência para ensinar e educar o caminho certo, instruí-los para onde devem ir. Na maioria das vezes, não temos paciência em falar, corrigir e ouvi-los. Para isso, precisamos estar em oração constante por nós mesmas, para estarmos produzindo bons frutos da paciência. Seja uma mãe que demonstre amor, carinho a seus filhos. Jesus Cristo é o amor maior e o exemplo maior de demonstração de amor para com seus filhos. Esse amor verdadeiro e único você só pode conhecer de um Pai que te ama e que te demonstrou em sacrifício de morte na cruz. Cristo Jesus derramou o seu precioso sangue na cruz do Calvário, porque ama você. Conheça esse amor e transmita aos seus filhos. Ana amava seu filho Samuel, mas ela amava muito mais a Deus, que quando Samuel desmamou, ela entregou ao Senhor. Versículo 24. Havendo-o desmamado, o levou consigo com um novilho de 3 anos, um efa de farinha e um odre de vinho, e apresentou na casa do Senhor. Era o menino ainda muito criança. Ana confiou ao Senhor seu filho. Ela entregou no altar de Deus, em oração, em obediência e amor. Ela cuidou de Samuel e ensinou ele a amar ao Senhor em primeiro lugar. O versículo 26. Ah, meu Senhor, tão certo como vive, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que lhe fizera. Pelo que também o trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi. E eles adoraram ao Senhor ali. Eles louvaram ao Senhor pela vida de Samuel. Ana foi uma mãe dedicada que produziu bons frutos. Você deseja ser uma mãe que se dedica seu tempo aos seus filhos? Uma mãe que procura ensinar, educar, amar, apesar do corre-corre do dia a dia? Você precisa conhecer o Senhor Jesus. Ele nos dá todas as instruções de como mãe precisamos. Quando minha filha nasceu, o sentimento de uma mulher grávida para uma mulher com um bebê no colo mudou. O sentimento de proteção, de cuidado bateu em minha porta. E esse mesmo sentimento, sem dúvida, Ana teve por Samuel, seu filho. E esse mesmo sentimento Jesus tem por você. Ele quer cuidar de você. Ele quer te ajudar nessa batalha da vida que muitas das vezes fica difícil de, como mães, ensinar os nossos filhos o caminho certo. Minha oração é que você, como mãe, não deixe passar mais nenhum minuto. Decida se entregar-se a Jesus Cristo. Decida hoje, faça o que for possível para ensinar seus filhos a amar a Deus sobre todas as coisas. Hoje é difícil educar, mas se estivermos com Jesus, Ele nos ajuda a sermos mães fiéis, a produzir bons frutos na criação de nossos filhos. Amém.